Anunciamos a entrada de Suas Excelências, os senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Anunciamos a entrada de Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, decano desta Corte, do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer. Acompanhados das seguintes autoridades que compõem a mesa de honra. Sua Excelência, o senhor Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Sua Excelência, a senhora Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o senhor José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, o senhor Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União. Sua Excelência, o senhor Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal. Sua Excelência, o senhor Dr. Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho. E Sua Excelência, o senhor Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta tarde, eu declaro aberta a sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores ministros João Batista Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e Lélio Bentes Correia, nos cargos de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e corregedor-geral da Justiça do Trabalho, respectivamente. E convido, nesse momento, todos os presentes a celebrar em posição respeitosa o hino nacional brasileiro, interpretado pelo Quarteto de Cordas do Teatro Nacional, formado pelos músicos Cláudio Cohen, Lilian Raiol, Márcio da Costa e Mirella Rigini.
Boa tarde a todos. Cumprimento especialmente a mesa de honra, Sua Excelência, o senhor Dr. Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, agradecendo muito a presença de Sua Excelência nessa ocasião, Sua Excelência o senhor Dias Toffoli, ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, Sua Excelência a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Sua Excelência o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar, Sua Excelência o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, Sua Excelência o senhor Dr. Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, Sua Excelência o senhor Dr. Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Trabalho, Sua Excelência o Dr. Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, queria cumprimentar todos os ministros da Casa, todas as autoridades presentes, todos os familiares, juízes, advogados, procuradores, servidores. Aqui não cabe a mim hoje fazer um discurso de prestação de contas, exatamente porque há praticamente 3 dias atrás encerrava a minha gestão fazendo um concerto aqui neste mesmo auditório com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, regida aqui pelo nosso maestro Cláudio Cohen e também pelo maestro João Carlos Martins, e nessa ocasião dava como findo um ciclo. Então, aqui já é história. Hoje nós vamos contar com o presente e o futuro, a quem nós desejamos todo o sucesso, toda a felicidade e, especialmente, com a graça de Deus, com a proteção de Deus. Portanto, eu tenho a honra agora de convidar Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, a prestar o compromisso de posse no cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o biênio 2018-2020, que hoje se inicia. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário-geral judiciário que leia o termo de posse que será assinado por mim e pelo ministro empossando. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, compareceu para o ato de posse o excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, eleito em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 7 de dezembro do ano de 2017, para exercer o cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho durante o biênio 2018-2020. Após Sua Excelência haver prestado o compromisso de cumprir os deveres do cargo, observando a Constituição e as leis da República, tomou posse e entrou no exercício de suas funções. Para constar, eu, Matheus Gonçalves Ferreira, secretário-geral judiciário, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal e pelo empossado. Antes de declarar empossado o ministro Brito Pereira como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, eu solicito que a secretária da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho faça a leitura do ato de concessão da comenda à Sua Excelência no grau Gran Colar.
nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, é outorgada a Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau grão colar. Brasília, 26 de fevereiro de 2018, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, será agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau grão colar. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho o excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, a quem transmiti o grão colar do Mérito Judiciário do Trabalho, símbolo da presidência do Tribunal, e convido Sua Excelência a assumir a presidência da sessão. Cumprimento as eminentes autoridades que compõem a mesa de honra, o excelentíssimo senhor Dr. Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Sua Excelência a senhora ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro José Coelho, presidente do Superior Tribunal Militar, a Sua Excelência o senhor ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, a Sua Excelência o senhor governador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, Sua Excelência o senhor doutor Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Trabalho, e o senhor doutor Cláudio Lamarck, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Saúdo também todas as ilustres autoridades aqui presentes, mas, para não haver delongas, convido Sua Excelência, o senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, para prestar o compromisso de posse no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Convido o senhor secretário judiciário para ler o termo de posse
que será assinado por mim e pelo empossado. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal, compareceu para o ato de posse o excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, eleito em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 7 de dezembro do ano de 2017, para exercer o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho durante o biênio 2018-2020. Após Sua Excelência haver prestado o compromisso de cumprir os deveres do cargo, observando a Constituição e as leis da República, tomou posse e entrou no exercício de suas funções. Para constar, eu, Matheus Gonçalves Ferreira, secretário-geral judiciário, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho o eminente ministro Renato de Lacerda Paiva. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, para prestar o compromisso de posse no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário judiciário para que leia o termo de posse que será assinado. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, perante o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, reunido em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal, compareceu para o ato de posse o excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, eleito em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 7 de dezembro do ano de 2017, para exercer o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho durante o biênio 2018-2020. Após Sua Excelência haver prestado o compromisso de cumprir os deveres do cargo, observando a Constituição e as leis da República, tomou posse e entrou nos exercícios de suas funções. Para constar, eu, Matheus Gonçalves Ferreira, secretário-geral judiciário, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente do Tribunal e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o nobre ministro Lélio Bentes Corrêa. Concedo a palavra ao eminente ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que representará, nesse momento, a Corte. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor professor Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, em nome de quem eu peço licença para cumprimentar todas as autoridades integrantes da mesa, todas as autoridades presentes a essa cerimônia, de todos os poderes da República, e dizer que aos meus colegas dessa corte, aos ministros de ontem, de hoje, de sempre, meus amigos,
e dizer que quis o destino me distinguir com o privilégio de ser partícipe deste momento, em que se consagra a plenitude do Estado democrático de direito, onde a alternância do poder se revela de maneira mais genuína, com a democratização efetiva da sucessão na direção desta instituição no cenário nacional. São os meus pares responsáveis por tamanha honra. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho se reúne em sessão solene, diante da presença de tantas autoridades e de tantos ilustres convidados, para, ao consagrar a alternância do poder, dar posse aos novos dirigentes desta Corte para o biênio 2018-2020, Suas Excelências, os senhores ministros João Batista Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e Lélio Bentes Corrêa, eleitos por unanimidade para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Vossas Excelências sucedem na presidência da Corte o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, gestor operoso, obstinado, criativo, que conseguiu superar as dificuldades e contornar os efeitos nocivos da redução nunca antes vista do orçamento da Justiça do Trabalho. Ministro Emanuel Pereira, cuja passagem pela vice-presidência deixa nela marcas indeléveis, sobretudo ao estabelecer e desenvolver a cultura da conciliação nas demandas que lhe foram submetidas. O ministro Renato Lacerda, que deixa a Corregedoria Geral com um trabalho singular de resultado invejável, como bem demonstra o relatório que nos encaminhou. A dedicação absoluta entregue pelos senhores à causa da justiça do trabalho merece o nosso respeito. Nós, brasileiros, vivemos atualmente num cenário de grande incerteza, a indagar sobre qual caminho iremos trilhar para alcançar o ideal do bem-estar social. É o que nos move diante de tantas propostas de reformas de aperfeiçoamento do Estado. É depositar nas reformas o êxito perseguido na busca de um povo equilibrado e feliz. Não é o bastante. A sociedade se move com o encontro de um equilíbrio entre as fontes e os meios de produção da riqueza das nações. O Estado pleno proporciona, na administração dos recursos, os ingredientes necessários ao bem viver. O princípio está no trabalho que se utiliza do capital como a fonte mais importante da produção. Para isso, responde o Estado, com fundamentos firmes na educação, no trabalho, no controle do risco social, de modo a possibilitar o crescimento de um país que tem como base, como alicerce sólido, a justiça e a paz social. A justiça do trabalho, como integrante deste complexo de condições, é o elemento já consagrado de pacificação dos conflitos que decorrem das relações entre o capital e o trabalho. A justiça do trabalho nasceu, cresceu e se notabilizou por solucionar com eficiência e atualidade conflitos sociais que contribuíram para o crescimento econômico do Brasil. Hoje, somos 27 ministros no Tribunal Superior do Trabalho, 567 desembargadores nos 24 tribunais regionais do trabalho e mais de 3.300 juízes que exercem a jurisdição nas 1.590 varas do trabalho espalhadas por todo esse nosso grande país. Tudo isso nos leva a reclamar a presença de um juiz capaz de responder pelos anseios contidos na Carta Cidadã. O mundo mudou. A globalização é um fenômeno responsável por essa mudança de paradigma na economia. A crise econômica mundial, que graçou desde os idos de 2007 e 2008, nos afetou profundamente, causando mudanças e desequilíbrios que culminaram num desemprego ameaçador. O Poder Judiciário se torna, por isso, cada vez mais presente neste contexto, não só pelo maior acesso à justiça, bem assim pelo aumento sobremaneira de sua atuação decorrente da crise instalada. O Judiciário, pela sua intromissão no cotidiano da vida do cidadão, precisa estar à altura da resposta a essa intrincada relação pessoal. Não há mais lugar para o juiz não vocacionado. O juiz é o personagem essencial dessa atuação clássica na busca da paz social. As escolas de magistratura, a ENAMAT e as escolas judiciais, são
realidade irreversível, não só na preparação, mas, sobretudo, na formação contínua do magistrado trabalhista do século XXI. Como germinou e hoje frutifica a semente lançada pela dedicação do saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. A Justiça do Trabalho está atenta a esse desafio, como tão bem demonstra o resultado de sua atuação. O relevo se mostra, acima de tudo, no direito coletivo. Foi pela sua adoção, ao longo do tempo, que as conquistas de classe obtiveram o reconhecimento da grandeza do que seria a solução das grandes conquistas de condições mínimas de realização e desenvolvimento do trabalho, com vistas ao crescimento de uma nação que tem como projeto a cidadania. O direito coletivo, relegado a um plano secundário por conta do aumento crescente dos conflitos individuais, resultou num descaso pelos interlocutores sociais de um foro autêntico, onde as categorias profissional e econômica fossem ouvidas com o propósito de aprimorar as relações de trabalho por conta de uma necessidade emergente de novas modalidades e de novas formas de desenvolver as fontes de produção, compatibilizando-as com as necessidades oriundas do modelo econômico vigente. Apenas e tão somente o direito coletivo seria capaz de responder a essas necessidades. É no direito coletivo que repousa a originalidade da formação do direito do trabalho, fonte mais autêntica e legítima na solução dos conflitos entre o capital e o trabalho. A originalidade das ações coletivas possibilita a solução de um conflito social em que, num só pronunciamento, garante a abrangência do resultado a toda uma categoria. Na década de 40 do século passado, foi, de fato, uma novidade de eficácia indiscutível, que serviu de inspiração, como revelou a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, quando das sucessivas reformas e alterações no processo civil. É preciso, com certeza, resgatar a importância das representações profissional e econômica e os demais elementos, quer subjetivo, quer objetivo, para alcançar a melhoria das condições sociais. É sonhar com um Estado em que nele os atores sociais sejam responsáveis pelas conquistas tão caras e indispensáveis ao bem-estar. Com isso, o direito individual cederá, sem dúvida, ao cumprimento voluntário das obrigações assumidas. É com o privilégio do reconhecimento do Pacto Social, onde todos nós teremos uma parcela de responsabilidade na formação de um Estado justo e equilibrado, que vamos romper com a cultura de que os servos trabalham e os senhores descansam, de modo a retirar de vez o conceito primitivo de que trabalho é um instrumento de tortura, ao advir de tripalium, e que trabalhar é resgatar a pena descrita no Gênesis para expiar o homem do pecado capital. É eliminar o preconceito com o direito do trabalho. Espero seja o futuro promissor. A Justiça do Trabalho estará neste cenário a demonstrar que é célere, eficiente, atual e indispensável à consecução da tão sonhada harmonia social. É, porém, um momento que está a exigir de nós o compromisso incansável de lutar para preservar os princípios que norteiam o Poder Judiciário trabalhista. O compromisso com o direito do trabalho, sua origem, seus fundamentos, sua objetividade, sua excelência, sua finalidade e, sobretudo, sua eficácia, a exigir o respeito de todos aqueles que esperam um mundo melhor para as gerações que virão. Vossas Excelências, que a partir de hoje, pelo próximo biênio, serão responsáveis pelos destinos do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho, têm na história de vida a inteligência, o saber, a experiência, a prudência e a serenidade, atributos esses que realçam as virtudes de cada um, a transmitir a antevisão de uma caminhada peregrina rumo ao êxito da grande atuação que se já nos afigura. A missão é árdua, porém bela, e capaz de proporcionar àqueles que a enfrentam o desafio e o privilégio de experimentar a verdadeira realização e a sensação prazerosa, benfazeja do dever cumprido. Nosso presidente, ministro João Batista Brito Pereira, a sua vida
é um modelo de tenacidade, onde sobressai a perseverança na conquista do seu ideal. A união da sua família com o comando da Leila Rejane, a beleza de suas filhas Ana Luísa e Débora Cristina, com seus genros e o neto Levi, dão a certeza de que tudo vale a pena. Quantas vezes terá certamente Vossa Excelência a vontade de saudosamente voltar ao passado, a lembrar, como no lirismo de Marcel Proust, em Le Temps Retrouvé, o caminho entre as ruas e as árvores, como a passear circundando o rio que insiste em inventar e delinear o seu curso a chegar à terra em que nasceu. Sucupira do Norte, no Maranhão, hoje, em festa, celebra a glória de seu filho querido. Na volta à casa renasce a lembrança ao segundo dos 4 filhos de seu Valdemar, de Dona Luísa, que estão fortes e rijos, a esperar a ida dos filhos, toda vez que a vida permite, e ali se reunirem para compartilhar a lembrança do tempo encontrado. O nosso presidente João Batista Brito Pereira nasceu no dia 4 de setembro de 52. Desde cedo, seus pais foram os grandes idealizadores no sentido de preparar seus filhos para as novas oportunidades, o que motivou a mudança para a cidade onde pudessem iniciar seus estudos, e assim cresceram. Depois de passar por Mirador, Colinas e São Luís, a continuidade dos estudos o trouxe para Brasília. E aqui se formou em Direito, terminou a pós-graduação em Direito Público, advogado militante, com intensa atuação neste tribunal, até a aprovação no concurso público para o Ministério Público do Trabalho, onde exerceu as funções de procurador regional, até ser promovido por merecimento a subprocurador-geral do Trabalho. Permaneceu no Ministério Público com grande atuação de 1988 até 2000, quando tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Conhecido por seu extremo poder agregador, Sua Excelência sempre demonstrou cultivar uma grande amizade entre seus pares, e a sua presença alegre e sorridente é, sem dúvida, cativante. A elegância e a fidalguia no tratamento com todos é uma das suas características, presidente. No contato frequente, Vossa Excelência irradia uma felicidade contagiante, fruto exclusivo do seu carisma, que motiva o reconhecimento e a admiração dos que têm o privilégio de usufruir do contato diário, notadamente os seus servidores. Sua vocação e seu talento o credencia, de modo que a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, sob seu comando, irá prosseguir nesta tarefa grandiosa que lhe reserva a jurisdição trabalhista. Assume o cargo de vice-presidente desta Corte o ministro Renato de Lacerda Paiva, grande e ilustre amigo, a quem peço vênia para saudá-lo em nome de 3 princesas, as quais amo de paixão, Alice, Gabriela e Carolina. Este grande presente que povoa a sua vida. A sua história é também digna de ser homenageada. Vossa Excelência, ao lado de sua incansável Nilce, de seus filhos Viviane e Renato, de seu genro, de sua nora, dos seus netos, inclusive os australianos, formam uma família exemplar. Vossa Excelência, ministro Renato, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 27 de setembro de 1947, filho do senhor Roberto, aqui presente, que se orgulha tanto de seu filho e de Dona Dalva. E por relembrar a origem, é bom voltar à memória e divisar, como nos conta com belas palavras Carlos Lacerda, ao mencionar: súbita, ao luar, me aparece dançante, movendo-te lentamente na luz que se filtra pelas árvores e bate em cheio na tua fachada desfeita. Será preciso imagens para dizer de ti, casa do meu avô? Na casa de seu avô, a fazenda da Forquilha, em Rio das Flores, tem-se a origem do Lacerda Paiva, que tanto deram para nós lições de patriotismo e de amor incondicional à nossa terra. Vossa Excelência traz consigo este ideal a nortear a sua conduta. Formado em Direito pela Universidade do Estado da Guanabara. Ao se falar em UEG, dá-se uma exata noção de tempo. Muito embora do Rio de Janeiro, sua carreira se deu em São Paulo, onde exerceu a advocacia até 1981, quando tomou posse como juiz de trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Promovido por merecimento em 95 a desembargador, lá permaneceu até tomar posse neste tribunal em 15 de abril de 2002. Conhecemos-nos ao fim de 98, quando convocados para o Tribunal Superior do Trabalho. Dali já se transparecia o espírito fraterno de Vossa Excelência, o que transformou-se em grande amizade. Sua prudência, sua firmeza, sua ponderação, sua disciplina e sua energia são também requisitos que motivam a seriedade com que conduz sua atuação. É repetir a sentença do general Pompeu nos anos 70 a.C. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar, de fato, é preciso, é exato, e se faz com astrolábio, bússolas, hoje GPS. E Vossa Excelência, mestre velejador que é, com carta náutica e rumo traçado, chegará com segurança ao porto desejado, nem que, para tanto, tenha que enfrentar intempéries. Assim comandará a vice-presidência. Também nesta sessão, assume o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o ministro Lélio Bentes Correia, grande homem, grande cidadão, grande amigo. A sua vida é de uma intensidade imensa. No caminho percorrido, Vossa Excelência sempre deixou marcas relevantes, construindo um alicerce onde o respeito e a admiração se tornam sempre presentes, permanecendo uma amizade leal e fraterna por onde passa. Seus pais, seu Lélio e Dona Tânia, estão, sem dúvida, orgulhosos por participar deste momento, sabidamente esperado, diante de tantas conquistas que preenchem a sua existência. Lélio Bentes nasceu em Niterói, no dia 3 de julho de 65. Formou-se em Direito pela Universidade de Brasília e tornou-se mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Ingressou por concurso público no Ministério Público do Trabalho, onde exerceu as funções de procurador, procurador regional, subprocurador-geral. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 29 de julho de 2003. Presidiu a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho por 2 mandatos. Membro da Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho desde 2006. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2015-2017. Ao lado da Gorete e dos filhos Arthur, Bianca e Vinícius, celebram a felicidade de uma família querida, a dar a estrutura e a tranquilidade necessárias para viver intensamente os momentos de realização pessoal e profissional, que são muitos. Os seus feitos são grandes na efetividade dos trabalhos e na atuação nos programas nacional e internacionais para a erradicação do trabalho infantil. Participação que merece destaque pela importância e pelo resultado que vem alcançando. O seu perfil, a demonstrar serenidade e, acima de tudo, ponderação, certamente será forte aliado para consagrar sua atuação neste novo desafio que lhe é entregue. Senhores ministros, dirigentes desta Corte, nós depositamos em Vossas Excelências os melhores desejos de que tenha uma gestão profícua, com êxito, onde esteja sempre presente o diálogo, na busca permanente da harmonia, em que as decisões sejam tomadas com o propósito de consagrar, engrandecer e notabilizar este ramo do Poder Judiciário, cuja importância histórica representa o ideal que marca sua imprescindibilidade. A limpidez, o descortino, a experiência, a personalidade dos senhores, grandes magistrados que são, assegura o limiar de uma boa administração. Sejam os senhores, então, muito felizes. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury. Excelentíssimos senhores ministro-presidente desta casa, meu dileto amigo João Batista Brito Pereira,
Excelentíssimo senhor Dr. Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, autoridades, em nome de quem peço licença para cumprimentar todas as demais autoridades da mesa. Senhores ministros de ontem, de hoje, desta Corte Superior, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores, peço licença para cumprimentar a todos nas pessoas de 2 ex-ministros desta Casa, hoje que compõem a Suprema Corte do nosso país, ministra Rosa Weber e ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, inclusive, que, tal como o nosso presidente, que hoje toma posse, e o nosso corregedor, também é egresso do Ministério Público do Trabalho, que muito nos honra. Manifesto, primeiramente, homenagens ao ministro Ives Gandra Martins Filho, que, ao lado do vice-presidente, ministro Emanuel Pereira, e do corregedor-geral, ministro Renato de Lacerda Paiva, enfrentaram as dificuldades de gerir esta maltratada justiça especializada. Maltratada porque é socialmente incompreendida. Maltratada porque o poderoso e persistente discurso fácil, tão sedutor quanto socialmente perverso e historicamente desconectado da realidade, talvez tenha encontrado, nesta quadra histórica de desencanto mundial, singular terreno fértil. Aspas. Hoje, o trabalho é um risco. É um mundo onde não se considera o trabalho com a dignidade que tem e que dá. Essas palavras do Papa Francisco, sábio humanista do nosso tempo, externam a preocupação de um observador que não tem receio de colocar o dedo na ferida e nos convoca a, também, Papa Francisco, ficar atentos aos especuladores e às regras e leis que os favorecem e não favorecem aos verdadeiros empresários. Fecho aspas. A campanha de descrédito de que é vítima da justiça do trabalho certamente é resultado da sua identificação como espaço de poder de resistência aos propósitos precarizantes. Em tempos de singular incompreensão quanto ao papel de uma instituição que há décadas se aperfeiçoa e desempenha essa fundamental missão constitucional, o Ministério Público do Trabalho manifesta solidariedade à Justiça do Trabalho. Manifesta também a esperança de que os novos dirigentes saibam posicionar a Corte em seu devido lugar, atuando de forma altiva, responsável e serena. Mister render homenagens à assunção de um presidente que, alçado ao mais alto cargo do Poder Judiciário Trabalhista, tem suas origens no Ministério Público do Trabalho. O presidente, ministro João Batista Brito Pereira, foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho e vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Tem como característica o bom humor, com que enfrenta as agruras da atividade judicante. O vice-presidente, ministro Renato de Lacerda Paiva, tem larga experiência na magistratura do trabalho. Foi corregedor também dessa Justiça do Trabalho, na gestão que se finda, e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Corroborando a importância do 5º Constitucional do Ministério Público, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, é também egresso da carreira do Ministério Público do Trabalho, em que chefiou a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente. Ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, nesta qualidade discursou em minha posse no MPT, há 24 anos, pouco mais de 24 anos, cujas palavras ainda reverberam em minha mente. Destaco ainda que representou este tribunal no Conselho Nacional de Justiça e nos honra a todos os brasileiros, representando esta nação na Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Em um cenário de extrema gravidade e profundas indagações pós-reforma trabalhista, reputo feliz a coincidência de a cúpula da Justiça Trabalhista compor-se de egressos do Ministério Público do Trabalho,
entidade que se notabiliza pela tenaz defesa dos direitos sociais trabalhistas. A luta que vinha sendo travada pela sobrevivência da Justiça do Trabalho, num quadro de severas e deliberadas restrições orçamentárias, agrega-se o desafio de que a nova gestão reafirme a centralidade da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho na afirmação e na concretização dos valores de uma ordem constitucional edificada a partir da dignidade da pessoa humana e do primado do trabalho. Tal como ao trabalhador, não basta a Justiça do Trabalho sobreviver. É necessário que haja dignidade no desempenho da sua função constitucional. E a dignidade da Justiça do Trabalho está no compromisso com a concretização também das possibilidades de uma vida digna para todos, conforme os ditames da justiça social e de acordo com o nosso modelo de ordem econômica, esculpido no artigo 170 da Constituição da República. O Judiciário Trabalhista, asseguro, continuará contando com o Ministério Público do Trabalho na dura empreitada de preservar os basilares princípios justrabalhistas, consolidados pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Aliás, nessa perspectiva, é de profunda relevância observar que a Organização Internacional do Trabalho publicou recente relatório manifestando-se oficialmente sobre a Lei 13.467, de 2017, que introduziu a reforma trabalhista. No relatório do Comitê de Peritos, foram enfrentados alguns pontos da nova legislação que, segundo a observação da própria OIT, demandam revisão pelo governo brasileiro, haja vista o contraste com convenções internacionais internalizadas no ordenamento pátrio. Neste cenário cambiante, a Constituição e a normativa internacional de direitos humanos fornecem guarida a interpretações positivas que asseguram um patamar mínimo de proteção e garantia dos direitos sociais. Trata-se do compromisso de garantir um patamar civilizatório, cuja missão compete a esta Corte Superior. Está em jogo, portanto, a consolidação da Justiça do Trabalho como protagonista na ordem constitucional democrática, includente e emancipatória, num país marcado por constrangedora desigualdade social. Confio que a direção do Tribunal Superior do Trabalho, que hoje toma posse, promoverá uma administração zelosa, responsável, criativa e, acima de tudo, sensível aos problemas vivenciados pelos magistrados e servidores que compõem a Justiça do Trabalho e pela sociedade brasileira. Desejo sucesso ao ministro João Batista Brito Pereira e a toda a sua equipe. Que a gestão seja profícua. Coloco o Ministério Público do Trabalho à disposição de Vossas Excelências para juntos trabalharmos pela construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e menos desigual. Muito obrigado. Concedo a palavra ao Dr. Cláudio Lomar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor ministro-presidente João Batista Brito Pereira, na pessoa de quem saúdo a todos os ministros de hoje, de ontem e de sempre, desta Corte. Excelentíssimo senhor Dr. Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, na pessoa de quem cumprimento a todas as autoridades do Executivo. Excelentíssimo senhor Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento a todos os magistrados brasileiros.
Sua Excelência, a senhora ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor ministro Raimundo Carneiro, presidente do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, a pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Executivo do Distrito Federal, excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Curado Fleury, digníssimo Procurador-Geral do Ministério do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público do Trabalho, excelentíssimo senhor Juliano Costa Couto e excelentíssima senhora ministra da AGU, Grace Mendonça, na pessoa de ambos, cumprimento a todas as advogadas e advogados brasileiros. Senhoras e senhores, um dos aspectos mais determinantes do progresso da civilização consiste no estabelecimento de legislações trabalhistas comprometidas com valores de justiça e humanidade. Instituídas como resposta à exploração do homem pelo próprio homem, tais leis representam o triunfo da dignidade sobre a opressão, da equidade sobre a ganância, da consciência social sobre a inconsequência egoísta. Esse extraordinário avanço, que hoje nos parece indispensável para a construção de uma sociedade justa e fraterna, não surgiu de maneira espontânea. Ao contrário, foi duramente conquistado pelas classes trabalhadoras, cuja luta contínua e aguerrida conduziu à positivação das normas laborais. Positivação que, como sabemos, não garante o usufruto de direitos, objetivo final de toda a democracia. Tal premissa é, aliás, o fundamento e a necessidade que se demonstra num sistema de justiça eficiente. Este, por sua vez, requer, sim, uma advocacia fortalecida e respeitada, bem como um poder judiciário dotado de meios condizentes com as elevadas funções que lhe são atribuídas. Diante desse quadro, percebe-se com absoluta clareza e singular importância desta Corte, que constitui um verdadeiro monumento devotado à justiça, à humanização do trabalho e à pacificação das relações sociais. Por consequência, este tribunal representa também um baluarte da democracia. Afinal, a instabilidade pública, a excessiva desigualdade econômica e a primazia do poder financeiro sobre os valores humanistas são alguns dos principais desafios ao pleno êxito dos regimes democráticos. Como instância máxima da justiça do trabalho, esta Casa tem, portanto, missão inestimável, a qual, felizmente, tem sido cumprida de maneira exemplar. Isso pode ser atestado pela grande eficiência do TST, que em 2016 atingiu índice de atendimento à demanda superior a 111%, conforme relatório do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, foi este o único tribunal superior brasileiro a receber a mais alta categoria do selo Justiça em Números 2017, com o qual o CNJ condecora a excelência na gestão da informação. Menciono ainda a conclusão do estabelecimento do processo judicial eletrônico, ao tempo em que felicito o Conselho Superior da Justiça do Trabalho pela inclusão da Ordem dos Advogados do Brasil nos mecanismos institucionais de aperfeiçoamento de tal sistema. Apenas com a ampla colaboração entre os operadores do direito, haveremos de superar as grandes falhas que ainda persistem na prestação jurisdicional do país, sem dúvida nenhuma. Essas e outras medidas evidenciam
a notória capacidade dos ministros que ora se despedem da direção do TST e do CSJT. Presidente Ives Gandra Martins Filho, vice-presidente Emanuel Pereira, corregedor-geral Renato de Lacerda Paiva. Em nome da classe dos advogados, caríssimo ministro Ives Gandra Martins Filho, felicito Vossa Excelência pelo laborioso trabalho desenvolvido no biênio que se encerrou. Felizmente, considerando as inquestionáveis e comprovadas virtudes dos novos diretores, podemos ter a certeza de que a mesma competência e o mesmo comprometimento serão constatados no biênio que se inicia. Cumprimento, portanto, em nome da Advocacia Brasileira, com grande satisfação, o ministro João Batista Brito Pereira, que assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Renato de Lacerda Paiva, que se mantém na direção da Corte, agora como vice-presidente, e o ministro Lélio Bentes Correia, que será responsável pela Corregedoria Geral. Estejam certos, presidente João Batista Brito Pereira e estimados ministros que compõem esta Corte, de que a advocacia brasileira estará sempre disposta a contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas pátrias, em benefício justamente da cidadania. Cabe lembrar, senhoras e senhores, que estamos em momento histórico de diluição de importantes valores civilizatórios. Notadamente na seara trabalhista, se por um lado não podemos aceitar estagnação, por outro lado, não podemos aceitar retrocessos que possam ferir direitos há muito reconhecidos e incorporados ao patrimônio jurídico dos trabalhadores brasileiros. É nessa hora que a sociedade clama por um judiciário capaz de aplicar a nova lei com a sabedoria que notoriamente nossos juízes do trabalho possuem e que o façam com os olhos postos no norte representado pela Constituição Federal. Sabemos que a sociedade pode depositar confiança na Justiça do Trabalho. Afinal, os méritos indiscutíveis dos membros desta Corte têm sido marca de todas as instâncias trabalhistas. A propósito, é de se notar a recente promulgação de lei que estabelece, no âmbito trabalhista, prazos processuais semelhantes aos previstos no novo Código de Processo Civil. A medida favorece o exercício da ampla defesa, inclusive por garantir melhores condições de trabalho à advocacia, a qual não poupa esforços na proteção dos direitos da sociedade, bem como na defesa do próprio judiciário. Esse empenho foi evidenciado, por exemplo, num ato histórico em defesa da Justiça do Trabalho, promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 2016, no contexto de drásticos cortes orçamentários impostos aos TRTs. Acrescente-se, vivemos recentemente um momento mais agudo de uma crise econômica persistente, que se faz crescer de maneira substancial o número de demissões e lides trabalhistas. Devemos, portanto, fortalecer e não debilitar a Justiça do Trabalho, que constitui, ela própria, um direito da cidadania, por meio da aplicação rigorosa das leis, sempre à luz da Constituição da República. Seus servidores reiteram diariamente a importância da dignidade humana e da equidade. Esses valores, senhoras e senhores, valores universais, devem ser objeto de deferência ainda maior no Brasil, onde o desrespeito aos trabalhadores atingiu o paroxismo
com o vergonhoso regime de escravidão que vigeu impunemente por mais de 3 séculos. Hoje, já não se admite tamanha vileza, mas situações análogas ainda existem, e existem sim, devendo ser combatidas de maneira intransigente, com todos os meios legais disponíveis. Para a superação destes obstáculos, tem função primordial as varas e tribunais do trabalho, bem como a advocacia brasileira, consagrada na Constituição Federal como indispensável administração da justiça. Profícua gestão deseja a advocacia brasileira ao ministro Brito Pereira e todos os seus pares. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Reedito a saudação às altas autoridades componentes dessa mesa, acrescentando o senador José Sarney, presidente da República Federativa do Brasil no período de 1985 a 1990. Excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, decano desta Corte, senhoras e senhores ministros do Tribunal de hoje, de ontem e de sempre, digníssimas autoridades, familiares de todos os senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores. Novamente se reúne o Tribunal Superior do Trabalho em sessão solene para renovar e empossar os seus dirigentes para o próximo biênio. O momento é de gala e também de celebração, pois a Corte, em sintonia com uma das mais caras dimensões do princípio republicano, promove a alternância no exercício do poder e reitera a tradição de prestigiar pacificamente os seus membros mais antigos para o desempenho dos cargos de direção na forma da lei. Assumir a presidência desta Corte, a que me vinculo por profundos laços profissionais, desde a década de 70, como servidor, como advogado, como membro do Ministério Público e desde o ano 2000 no seu quadro de magistrados, é, para mim, a maior honra profissional que recebo. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, agradeço aos meus pares pela inesquecível eleição. De cada voto que recebi, faço uma leitura em tradução livre, de que ali estão depositadas a esperança e a confiança na nossa administração. Mas interpreto também que a tranquila eleição do dia 7 de dezembro expressa um aceno de apoio e de cooperação de cada um dos eminentes ministros e ministros deste tribunal. Agradeço, profundamente sensibilizado e honrado, as palavras gentis e generosas com que saudou os antigos e os novos dirigentes em nome da Corte. Palavras proferidas pelo nobre ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que, lançando mão de sua sólida cultura, elegância e costumeira cordialidade, revela virtudes minhas que nem eu havia percebido possuir. Não obstante, muito me sensibilizou.
Agradeço igualmente ao digníssimo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury, a saudação em nome do Ministério Público do Trabalho, minha instituição de origem, co-irmã da Justiça do Trabalho, a quem tanto prezo e da qual guardo boa saudade. Registro meu agradecimento igualmente ao Dr. Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por nos brindar com a saudação da nobre classe dos advogados, cuja parceria e companhia extrapola os limites da mera formalidade. A saudação de Vossa Excelência pessoalmente reflete a fidalguia do gaúcho, com a qual eu convivo há mais de 30 anos. Transmito uma saudação muitíssimo especial ao meu ilustre antecessor, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e aos senhores ministros Emanuel Pereira, vice-presidente, e o ministro Renato de Lacerda Paiva, enquanto corregedor-geral da Justiça do Trabalho, cujos mandatos encerraram ontem, com inteligência e dedicação, prestaram relevante contribuição em benefício e fortalecimento do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Recebo o cargo com humildade e ciência da enorme responsabilidade e desafios que encerra. Convicto de que não me faltarão coragem e disposição para enfrentá-los, honrando os votos com os quais o tribunal me distinguiu. Assumo o cargo com a tranquilidade de espírito de quem, conhecendo o tribunal, especialmente a magnífica pleiade de ministros e de servidores que nele atuam, sabe que podemos e devemos dar um contributo para o aprimoramento dos serviços prestados pela Corte. Senhoras e senhores, escreveu Leon Tolstói: quem quer ser universal, canta a sua aldeia. Encareço, pois, a todos que me concedam um momento de intimidade para evocar minha aldeia e minhas origens. Afinal, penso que posso repetir o que proclamou Olavo Bilac: é por ser da minha terra que sou nobre, é por ser da minha gente que sou rico. Sou maranhense, nasci e fui alfabetizado na zona rural, um povoado do município da minha pequenina Sucupira do Norte. Já lembrou? Lá, barulho é chamado de zoada. Quem quer aparecer, quer se amostrar. O bobo é abestado e quem tem pressa é avexado. Lá, tem carcará, que, segundo o poeta popular saudoso maranhense João do Vale, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Da cidade de Mirador, lembro-me com saudade das salas de aula do grupo escolar Dom Carlos Carmelo. De Colinas, das salas de aula do grupo escolar João Pessoa, onde concluí o primário. Depois o Sinec, o ginasial, e depois no Colégio Comercial da Agreste, o 2º grau. Nesses caminhos por onde andei, confesso, sempre sonhei um dia ser juiz. Cheguei a Brasília em 1975. A partir de 1976, no quadro de servidores do Tribunal Superior do Trabalho, onde ingressei por concurso público no cargo de datilógrafo. E na UDF, Centro Universitário do Distrito Federal, cursei Direito, insistindo nesse sonho. Na Advocacia Trabalhista e no Ministério Público do Trabalho, amadureci o sonho. Descobri que queria ser juiz do trabalho.
e tornei-me juiz do trabalho aqui, no ano de 2000. Mas o mérito dessa trajetória vitoriosa não é meu. Pertence a Valdemar Rodrigues Pereira, meu pai, um bravo, e Luísa Brito Pereira, Dona Lulu, minha mãe, uma fortaleza, que me tiraram da roça onde tudo começou, e tudo começou bem. Tiraram não só a mim, mas a mim e os meus irmãos, que aqui estão, Lorival e Euvaldo. A fatia dessa solenidade que me pertence e da emoção que sinto, dedico a eles e a Leila, minha esposa, tudo por ser de inteira justiça. Assumo esse mistério, enxergando desafiadoras questões de enorme interesse público, em particular, o desenvolvimento do direito do trabalho e o fortalecimento da justiça do trabalho. Questões essas que demandarão espírito público e muita serenidade para serem dirimidas pelo tribunal. Tudo na direção da paz nas relações de trabalho. Gostaria de realçar para logo que a nova administração do Tribunal Superior do Trabalho não sonha com unanimidade, com quanto desejável, mas com a unidade. A unidade para nos fortalecer, para impulsionar o nosso aprimoramento e a celeridade dos nossos julgamentos e para garantir aos nossos jurisdicionados a observância do princípio constitucional e legal da segurança jurídica, valor fundamental do Estado democrático de direito. Que essa unidade sirva de exemplo para todos nós que fazemos a justiça do trabalho. Para tanto, nos dedicaremos sempre na esperança de que, ao final deste mandato, todos possamos nos orgulhar da nossa harmonia e do que juntos construiremos em prol desse segmento do Poder Judiciário Nacional que tanto orgulha os brasileiros. A Justiça do Trabalho somos todos nós, magistrados de primeiro grau, dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, com o prestígio e o apoio que os poderes executivo e legislativo nos dão sempre que lá demandamos socorro. O mérito do sucesso e prestígio da Justiça do Trabalho é acreditado também ao Ministério Público, à advocacia, aos nossos servidores, às associações de magistrados, às associações sindicais, às federações, às confederações profissionais e patronais. Esperamos sempre continuar contando com o apoio dessas entidades. As portas do tribunal estarão abertas para recebê-las e ouvi-las. Ouvi-las a fim de que juntos possamos pensar sobre a instituição, sobre o seu crescimento e seu aprimoramento. É preciso dialogar e transmitir e transigir, pois a transigência é uma imposição da inteligência. Sem que nos afastemos, por óbvio, do pragmatismo exigido pelo tempo em que vivemos. Ao primeiro grau, porta de entrada das demandas, onde tem início a busca da prova, onde o postulante recebe o primeiro sinal concreto de que há esperança com a conciliação, dou-lhes a esperança de que não está sozinho. Haveremos de olhar para ele, que não raro não dispõe das melhores condições de trabalho. Vivendo um paradoxo entre o que o Estado lhe oferece como ambiente de trabalho, aqui e ali, e a sentença que condena o empregador por oferecer ambiente inadequado de trabalho ao seu empregado. No tocante aos tribunais regionais do trabalho, que têm a grandiosa responsabilidade de realizar o segundo grau de jurisdição e dar a última palavra sobre a prova,
Lembro que a implantação do princípio da transcendência no Tribunal Superior do Trabalho redobra essa responsabilidade e fortalece o papel dos tribunais regionais. Fortalece esse papel na medida em que, se o recurso não for admitido aqui por falta de transcendência, prevalecerá a decisão da Corte Regional, que, portanto, dará a última palavra. No Tribunal Superior do Trabalho, instância responsável pela uniformização da jurisprudência, como se sabe, nem a distância geográfica das duas instâncias anteriores, nem as limitações formais no exame dos recursos fazem o ministro menos angustiado, porque esse tem por objetivo fazer o melhor e o mais rápido possível como aqueles. Procuraremos dinamizar o estudo e a definição das teses e debelar o enorme estoque de recursos que tanto nos incomoda. Senhoras e senhores, enfrentaremos questões complexas. Vivemos ainda há pouco ricos debates sobre a aplicação de várias regras do Código de Processo Civil de 2015 no processo do trabalho. Começamos a julgar os incidentes de recursos repetitivos, inovação introduzida pela Lei 13.015 de 2014. Experimentamos aqui, agora, as dificuldades iniciais, o peso e a enorme responsabilidade de proferir decisões de natureza vinculante. Em novembro último, já aprovamos o nosso novo regimento interno para adaptá-lo a essas inovações. A prioridade agora é a implantação da reforma trabalhista na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Após os necessários debates e a maturação do convencimento dos ministros integrantes da comissão instituída aqui para esse fim. No que é depender de mim, e acredito do tribunal, a lei será cumprida, pois vivemos em um Estado democrático de direito, como advertiu Rui Barbosa, com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. É desnecessário dizer, entretanto, que o princípio da tripartição informa que o Poder Legislativo faz a lei e que cabe ao juiz aplicá-la, caso por caso, um passo de cada vez. Se e quando a lei estiver em conflito com a Constituição, prevalece a Constituição. Mas constituem fator de tranquilidade na administração que começa a experiência, a inteligência e a serenidade do nobre ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente desse tribunal. E o vigor intelectual, aliado à energia e o tirocínio, características marcantes do nobre ministro Lélio Bentes Correia, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, cujas companhias eu tenho muito orgulho. Esses devotados colegas certamente não me faltarão com a cooperação e com o indispensável aconselhamento para que possa cumprir a missão que acabo de receber, e estes serão o meu suporte, o meu socorro imediato. A Justiça do Trabalho cresce em números na razão direta do seu crescimento em importância para a sociedade na pacificação das relações entre empregados e empregadores. Resultado da dedicação e da especialidade de cada um dos magistrados do trabalho e dos servidores da instituição. De olho nos crescentes números de demandas, trago um exemplo apenas. Como se vê, em 2013, foram ajuizadas, em números redondos, 2.400.000 ações e julgadas 2.300.000 ações. E em 2017, ajuizadas 2.600.000 ações e julgadas 2.800.000 ações.
Somente em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho, que já possuía um resíduo de 209.900 recursos pendentes de julgamento, recebeu mais 197.700 e julgou 225.300. 225.300 recursos se julgou ano passado. Esse crescimento é positivo e sinal de que a Justiça do Trabalho goza de credibilidade e respeito perante a sociedade e vem cumprindo seu papel de oferecer resposta rápida a demandas. Quanto maior a crença na Justiça do Trabalho, maior a ânsia do interessado em lhe pedir socorro, visando a garantir direitos. Não temos dúvida. A Justiça do Trabalho cresce porque crescem sua importância e seu papel na sociedade como segmento da justiça brasileira próxima do jurisdicionado. São mais de 1.570 varas do trabalho instaladas nas grandes, médias e pequenos centros urbanos, inclusive nas regiões ribeirinhas, cujo acesso se dá por meio de barco. Tome-se o exemplo da Vara do Trabalho de Breves, situada na ilha de Marajó. Partindo de Belém, o acesso se dá por barco, uma viagem que dura 12 horas, ou de avião monomotor. Para se chegar até a cidade de Breves, saindo de alguns pontos da ilha de Marajó, são necessárias até 24 horas de viagem. Há um termo de cooperação firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, sediado em Belém, e a Caixa Econômica Federal, que permite aos juízes do trabalho utilizarem-se das instalações da agência Barco Caixa para realizarem audiências em diversos municípios do arquipélago. No caso das denominadas varas itinerantes, que atendem nessas regiões ribeirinhas do Pará e do Amazonas, os deslocamentos para essas regiões se dão também em barco. Nas demais, aquelas localidades distantes da sede da Vara do Trabalho, esta se desloca para realizar as audiências em instalações cedidas quase sempre pela Justiça Comum Estadual. Sem essas varas do trabalho, essas regiões longínquas, nessas regiões, o empregado não teria onde reclamar. E se o fizesse, quem sabe, a 40, 50, 100, 150 quilômetros de distância do seu local de trabalho, poderia comprometer a sua defesa e a defesa do empregador, especialmente do empregador individual, o empregador doméstico, o micro ou pequeno empresário. Portanto, todos perderíamos se a Justiça do Trabalho não estivesse bem próxima de onde nasce o conflito. Mas a Justiça do Trabalho está ali, com sua enorme e fascinante capilaridade, oferecendo esses serviços públicos essenciais, garantindo mesmo a comunidades situadas em locais distantes a efetividade dos mais comezinhos princípios constitucionais: o respeito à dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça e o direito de defesa. É para cumprir esses 3 objetivos que haveremos de dedicar grande parte dos nossos esforços com vistas a promover a outorga da prestação jurisdicional com qualidade e criatividade. Os poderes executivo e legislativo sempre reconheceram os esforços que a Justiça do Trabalho vem desenvolvendo nesse sentido nos últimos, pelo menos nos seus mais de 70 anos de existência. E reitere-se, nunca nos faltaram com o necessário apoio. Temos consciência do dever de observar as orientações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, de nos dedicar para atingir as metas por ele fixadas e de contribuir para a formulação de políticas de fortalecimento do Poder Judiciário.
constituirão importantes objetivos e compromissos da nossa administração: a harmonia, unidade com independência, segurança jurídica, conciliação, celeridade processual, não necessariamente nessa ordem. A harmonia a que me refiro é a que tomada na acepção de viver em paz com as pessoas. Ela será a tônica da nossa atuação a fim de criar o ambiente propício para que possamos cumprir o nosso papel e alcançar nossos objetivos. A Justiça do Trabalho é a promotora da paz nas relações de trabalho. Nós, juízes, precisamos e queremos promover a paz e a união entre nós mesmos. Essa união não frutificará se um de nós for excluído ou se recusar ao diálogo. O bom diálogo é aquele em que todos falam e todos escutam com o mesmo objetivo: servir. A unidade com independência pressupõe que, para a realização dos nossos propósitos, deveremos preservar e garantir a independência de cada juiz e juízo, com luz no bem comum, na celeridade, na estabilidade e na efetividade das nossas decisões. É da vocação do TST e da Justiça do Trabalho conviver com os diferentes pensamentos. O colegiado deve reconhecer o valor de viver sob o pluralismo de ideias. Esse é o melhor caminho na busca do equilíbrio, na oferta do que melhor produzimos. A paz nas relações entre empregados e empregadores. Na união, haveremos de encontrar nosso ponto de equilíbrio e, assim, fortalecer ainda mais o Tribunal Superior do Trabalho e, de resto, da Justiça do Trabalho. Conforme bem ponderou o empreendedor Henry Ford, inventor da indústria automobilística, unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a vitória. Como é do meu feitio, vou cultivar a conversa franca que nos dá vigor para o enfrentamento dos desafios e abrirá as portas para a solidariedade e cooperação de todos. Desde já, porém, conclamo a todos: vamos dar as mãos. Afinal, como ensina conhecido provérbio coreano, até mesmo uma folha de papel fica mais leve se duas pessoas a levantarem. Por isso, serei incansável no empenho em construir pontes com os meus colegas de tribunal. Para tanto, espero contar com o permanente aconselhamento, confiança e solidariedade dos meus pares. A Justiça do Trabalho é o esteio e a salvaguarda da paz nas relações do trabalho no campo e nas cidades. Todos nós, magistrados e servidores, somos os guardiões dessa conquista que não é privilégio apenas da sociedade brasileira e que tem na união e na unidade dois dos seus maiores e mais fortes pilares. Senhoras e senhores, é tempo de finalizar. Nesta hora, faço minhas as palavras de Franklin Roosevelt. O único limite às nossas realizações futuras são as nossas dúvidas no presente. Vamos adiante com fé. Asseguro que tudo faremos com intensidade, entusiasmo, dedicação, otimismo, empenho e, principalmente, alegria. Afinal, como cantou Vinícius de Moraes no Samba da Bênção, é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Agradeço a todos o prestígio que, com suas presenças ou audiência, emprestaram a essa solenidade. Que Deus nos proteja e ilumine a todos. Muito obrigado.
Você vai ler o monumento agora? Obrigado. Agradeço a honrosa presença do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, doutor Michel Temer, Sua Excelência, o senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Farias Mello, ministra Rosa Weber, Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, meu antecessor na presidência do TST e do Conselho, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho de ontem, de hoje e de sempre. Sua Excelência, o senhor José Sarney, presidente da República Federativa do Brasil, nos anos de 85 a 90. Sua Excelência, o senador Garibaldi Alves, Sua Excelência, o senhor João Otávio de Noronha, ministro do STJ e corregedor nacional de Justiça, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, na anterior e na atual composição. Sua Excelência, o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Militar. Sua Excelência, o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Egrégio Tribunal de Contas da União, em cuja pessoa saúdo todos os ministros que fazem o Tribunal de Contas da União. Sua Excelência, os deputados federais Júlio Lopes e Hildo Rocha. Sua Excelência, o senhor governador do Distrito Federal, doutor Rodrigo Hollenberg e demais autoridades distritais. Sua Excelência, o senhor Carlos Brandão, vice-governador do Estado do Maranhão. Sua Excelência, o senhor Jorge Cabral, embaixador de Portugal. Sua Excelência, o senhor Antônio Bernardino, embaixador da Itália, na pessoa de quem saúdo todos os representantes do corpo diplomático. Suas Excelências, os senhores ministros de Estado, Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, Torquato Jardim, ministro da Justiça e Cidadania, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, ministro Diogo Nogueira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sua Excelência, a senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Advocacia Geral da União. Sua Excelência, o senhor juiz Roberto de Figueiredo Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sua Excelência, o senhor tenente brigadeiro José Magno Rezende, neste ato representando o comandante da Aeronáutica. Sua Excelência, o senhor general de brigada Luciano José Pena, neste ato representando o comandante do Exército. Sua Excelência, o senhor vice-almirante José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, neste ato representando o comandante da Marinha. Sua Excelência, o senhor Romão Cícero de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, neste ato representando o presidente daquela corte, e o desembargador Romão, presidente eleito daquele sodalício. Sua Excelência, o senhor desembargador Ivan José da Silva Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sua Excelência, o senhor André Fontes, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Sua Excelência, o senhor desembargador Wilson Fernandes, presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho.
Sua Excelência, o senhor Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todos os nossos colegas do Ministério Público do Trabalho. Sua Excelência, a senhora Isabel Nogueira de Andrade, Procuradora-Geral da União, na pessoa de quem cumprimento todos os procuradores da União. Sua Excelência, o senhor Carlos Eduardo Barbosa Paz, Defensor Público da União e demais membros da Defensoria Pública. Sua Excelência, o senhor Fabrício Soler, Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Suas Excelências, os senhores doutores Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e doutor Juliano Costa Couto, presidente da seccional da OAB, nas pessoas de quem saúdo todos os advogados brasileiros. Sua Excelência, o senhor juiz Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da nossa Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, na pessoa de quem saúdo todos os juízes do trabalho. Sua Excelência, a senhora juíza Maria Isabel da Silva, neste ato representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, em nome de quem cumprimento todos os presidentes de associações. Sua Excelência, a senhora Leila Maria Rezende, prefeita municipal de Sucupira do Norte. Há 72 horas, percebi que a minha prefeita já estava ausente de Sucupira do Norte, senador. Era a caminho de Brasília, que me dá um grande orgulho. Dá um grande orgulho comparecer aqui, e aqui eu saúdo todos os sucupirenses. Sua Magnificência, também saúdo efusivamente a senhora Edna Coutinho, reitora do Instituto de Educação Superior de Brasília. Sua Excelência, o senhor juiz Roberto Veloso, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. O senhor Guilherme Campos Júnior, presidente dos Correios. O senhor Alexandre Furlan, diretor da CNI. A senhora Raquel Kiff, diretora do Inovare. Saúdo o senhor maestro Cláudio Cohen e demais integrantes do quarteto de cordas que cuida da nossa música, da nossa boa música. O senador Jackson Luiz Vicente, diretor jurídico da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. O senhor Gilberto Osh, presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor Milton Matsumoto, diretor do Banco Bradesco, e demais diretores, a quem saúdo efusivamente. O senhor Ismael José César, secretário adjunto de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT Nacional, neste ato representando a Central. O senhor Lourenço Ferreira do Prado, secretário de Relações Institucionais, e neste ato representando o presidente da UGT. O senhor Lorival Figueiredo Melo, diretor-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, neste ato representando o presidente da Confederação. Diretores de empresa, empresários e presidentes de entidades sindicais. Aos órgãos de comunicação que cobrem com a serenidade de sempre esta solenidade. Agradeço a atenção dos cerimonialistas que colaboraram para o bom andamento desta solenidade. Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da nossa Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. Familiares e amigos, a todos os que compareceram para prestigiar esta sessão solene, expresso em nome do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente em meu nome, nome do ministro Renato Lacerda Paiva e do ministro Lélio Bentes Correia, os nossos profundos agradecimentos.
O Tribunal Superior do Trabalho se orgulha de tê-los aqui. Agradeço penhoradamente essas presenças, na esperança de que essa administração que começa hoje honre todo esse prestígio, honre a esperança e, ao final deste mandato, estejamos aqui para nos reunindo novamente com boas lembranças. Era o que eu tinha a dizer. Eu devolvo ao cerimonial, para os últimos atos. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares até a saída das autoridades integrantes da mesa e dos senhores ministros da Corte. Por gentileza, sigam a orientação do cerimonial para a saída do plenário. Informamos que os ministros empossados receberão os cumprimentos no salão de recepção do 6º andar, onde será servido um vinho de honra. Retorno a palavra. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.